O Direto ao Ponto com o médico psiquiatra Rafael Moreno, que hoje vai falar sobre um tema que é muito importante. Saiu na semana passada em todos os noticiários, inclusive aqui na Rádio Independente, mas o Brasil falando sobre isso. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. A gente já falou sobre ansiedade, sobre depressão no trabalho, sobre outros problemas como coluna também, enfim, no trabalho. E aí, doutor Moreno, o que a gente pode falar a respeito desse tema que é tão delicado e tão importante ao mesmo tempo? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, ao meu ver, é algo extremamente previsível, tá? Isso aí que ia acontecer, independente de pandemia ou não, tá? E veja bem que interessante ali no gráfico da notícia, mostra que em 2020, ali que no auge da pandemia, foi um dos menores índices, né? As pessoas não estavam trabalhando mais em casa, né? E aí foi um menor índice. Então, até tem uma das possíveis teorias de que o aumento desse índice de afastamentos por problemas de saúde mental seja a quarta onda da pandemia, mas ainda é questionável assim, se de fato todos os transtornos mentais aumentaram após pandemia. Tem algumas pesquisas mostrando sim que a ansiedade, né, aumentou pós-pandemia, mas também pode ser um reflexo de estar buscando mais tratamento. Então a gente não sabe exatamente se é um efeito direto ou não da pandemia, mas chama a atenção 2020. A gente teve um dos menores índices históricos aí de afastamento por saúde mental. Os afastamentos de saúde mental principalmente estão ocorrendo por ansiedade. Isso chama a atenção, porque na cabeça, pelo menos na minha cabeça, eu acreditava que seria mais por depressão, já que tende a ser um transtorno mais incapacitante do que a própria ansiedade, mas aqui está se vendo que bastante por ansiedade, e burnout também não entrou ali. Achei interessante a pesquisa que traz de que o burnout ainda é difícil de diagnosticar, a gente não sabe muito bem se é burnout, se é ansiedade, depressão, está ainda ali no meio termo ali o síndrome de burnout. Então as pessoas acabam ainda botando mais afastamento por depressão e ansiedade. E os outros transtornos ali, alcoolismo, drogadição, psicoses, né, transtorno bipolar, também aparecem. O que acontece, né? Nós estamos aí passando pela quarta revolução industrial, se eu não me engano, essa revolução tecnológica, onde as pessoas estão deixando de trabalhar com o corpo para trabalhar com a mente. Então, principalmente o setor de serviços está disparando. O setor de agricultura cada vez se trabalha menos, cada vez mais robotizado. O setor industrial também uma tendência de robotização, cada vez menos pessoas trabalhando no setor secundário. O setor de serviços, pessoas cada vez mais trabalhando nisso. E setor de serviços, as pessoas vão lidar com gente, né? Não vão lidar com máquina e não vão lidar com bicho, né? Ou com plantas, que antigamente. E trabalhar com gente, Freud já dizia, é a forma mais fácil de se estressar. Tá? Trabalhar com pessoas é mais estressante do que trabalhar com máquina ou com animais. Então, cada vez mais a gente vai utilizar menos o corpo para trabalhar e mais a mente. E, obviamente, utilizando mais a mente, a gente vai adoecer mais a mente. Então, quem trabalha, empresários que trabalham no setor de serviços, tem que estar atento em relação a isso, de que se a gente utilizar a risca, tá, a CLT em quem trabalha com a mente, né, então aqui citaram muito ali, ó, pessoal que trabalha com teleatendimento, pessoal que trabalha na saúde, pessoal que trabalha em banco, né? Essas pessoas aí particularmente estão se afastando mais do trabalho por problemas de saúde mental. Então imagina lá um indivíduo lá que teleatendimento o dia inteiro, né, escutando. Em geral, se a pessoa entra em contato com teleatendimento, não é para falar boa coisa, né? A gente vai descarregar tudo que tem de ruim em relação àquela empresa, né? Telefonia, aviação, você vai falar coisa ruim. Então, imagina ficar escutando o dia inteiro o xingamento que nem é para ti, que é para a empresa, mas você está sendo representando a empresa naquele exato momento. Então, as pessoas estão se afastando do trabalho em relação a isso. Então, tudo que a gente estava acostumado há 10 anos atrás, está mudando agora. Então, quem tem que estar mais atento são os empresários. Tá? Isso é um pepino aí para todo mundo. Tá? Então, as pessoas têm que modificar. Eu acredito que uma coisa extremamente importante é a flexibilização, né, por parte dos empresários, tá? De entender, tá, que nem todo o afastamento, às vezes por um dia, 2 dias, seja algo por questões de ganho secundário, né? Que muitas vezes a gente entende
os afastamentos, os atestados de menor tempo, como ganho secundário. A pessoa quer não trabalhar simplesmente para tirar vantagem, né? E acho que a gente tem que entender a flexibilidade. As pessoas às vezes têm que ir no médico, têm que fazer um atendimento, né? Ou realmente não estão bem aquele dia, não dormiram bem, enfim, é um trabalho que exige atenção. Então, esse tipo de flexibilidade faz com que a gente muitas vezes evite que aquele indivíduo adoeça e chegue num nível maior. Tá? Os RHs têm que estar cada vez mais atentos, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, se tem condição de ter um psicólogo para estar atento, pelo menos rastreando, encaminhando. A admissão indivíduo ser selecionado para trabalhar na empresa, ela tem que ter cada vez mais cuidado em relação a isso, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes o indivíduo que adoece no trabalho, ele já tem fatores de risco pré-admissão. Tá? Então é um indivíduo que, às vezes na infância, na adolescência, ou lá no início da vida adulta, já apresentava sinais de ansiedade e, obviamente, no ambiente de trabalho, muitas vezes com muitas metas, um ambiente estressante, um ambiente, às vezes, que não é tão salubre assim, ele vai piorar o estresse e vai agravar o seu transtorno de ansiedade, que às vezes era menorzinho ali, agrava uma ansiedade, uma depressão, às vezes até num problema com o uso de álcool e drogas. Então, cada vez na admissão, a gente tem que ter esse cuidado. E o outro cuidado também que tem, a gente sabe que metade da população vai ter algum transtorno mental ao longo da sua vida. Então, se a gente não quiser empregar ninguém que tenha transtorno mental, não vai conseguir empregar. Então, você vai ter que trabalhar realmente só com inteligência artificial e robô, porque muita gente tem transtorno mental. Tá? É muita gente. E cada vez mais. E o transtorno mental mais comum na população, em torno de 20% pelo menos, tá? É a transtorno de ansiedade. Tá? As pessoas muito preocupadas, as pessoas já tiveram pânico, as pessoas tímidas, fobia social, as pessoas têm toque, tá? São os transtornos de ansiedade mais comuns, já tiveram pânico, tá? Que é um torno muito comum, a pessoa ter ataque de pânico. Então, é isso que as empresas têm que ter, esse cuidado de que o mundo mudou, o mundo está mudando e está mudando uma velocidade muito rápida, né? Então, às vezes, a gente não consegue entender que as coisas mudam muito rápido. Essa ansiedade, será que ela está tão maior assim agora? Ou, de repente, antes não se tinha um estudo tão detalhado e já é algo mais comum? E ansiedade, vou dizer aqui como um leigo, né? Mas eu acredito que todos nós tenhamos algum grau de ansiedade. Em algum momento tu vai ficar ansioso, senão tu não é uma pessoa normal. Né? Mas estar ansioso é diferente do que ter ansiedade, né? Então isso é importante fazer essa separação de dizer, olha, até que ponto é normal ou até que ponto tem que se ligar o alerta, porque aqui já está passando um pouco do limite, tanto para a pessoa sentir isso, quanto para quem está na empresa convivendo com ela. Claro, em geral é frequência e intensidade, né? O indivíduo que, enfim, eventualmente fica ansioso, né? Mas o indivíduo que toda reunião fica ansioso, né? Toda semana tem uma crise de ansiedade, se tranca no banheiro, começa a chorar, esse indivíduo está passando por um transtorno. Então, em geral, é intensidade e frequência, né? Às vezes o indivíduo não é tão ansioso assim, mas se vê que tá toda hora suando, toda hora no banheiro, né, vai falar com outra pessoa, gagueja, né, fica nervoso, né, tá suando demais, às vezes a camiseta isso aparece, poxa, esse indivíduo tem um transtorno de ansiedade, tá? Porque por mais que a ansiedade não seja tão intensa, mas ela conheço o cara há 6 meses, 6 meses o cara tá assim. E em geral a gente não sabe como é que essa pessoa dorme em casa, né, o que se passa dentro da cabeça desse indivíduo, que em geral o indivíduo ansioso ele é muito preocupado com dinheiro, com saúde, né, ele tende a catastrofizar, pensar no pior cenário sempre, e então a gente não sabe o que se passa na cabeça daquele indivíduo, e ele também não vai querer contar para o chefe, porque ele... Receio de... ser demitido muitas vezes, né, de rotularem, né, então... E aí, muitas vezes, o indivíduo, né, o chefe que não estava acostumado, né, daqui a pouco ele é mais das antigas, né, como o pessoal jovem fala ali, né, porque se tem um choque de geração ali, quando você tem um chefe de 50 anos, uma gurizada que está começando a trabalhar com 20 e poucos anos, né, se tem um choque de geração, isso sempre teve, não é uma coisa recente, tá? Em geral ali 20, 30 anos de diferença, se tem um choque de geração, dizendo, a gente tende a pensar, né, eu estou com 42, a gente tende a pensar de que na minha época era melhor do que na época atual, tá? Essa é uma tendência que toda pessoa com mais de 40, 50 tende a achar, tá? Isso, o pessoal que está com 20 hoje, quando tiver 50, vai falar a mesma coisa dos jovens
do futuro. Então é uma tendência. Então, se isso é muito rígido para o chefe, esse choque de geração, ele não consegue tolerar que as pessoas mudam de tantos anos, ele vai ter mais dificuldade ainda de perceber, tá? E também de reagir. Às vezes uma pequena piadinha para aquele indivíduo, ele já vai entender como assédio moral. Tá? Às vezes um olhar, uma forma de ter negligenciado um problema, de não ter cuidado, dado atenção devida. Tá? Às vezes um conflito entre funcionários, que é uma coisa muito comum. Eu também sou empresário, eu sei que isso existe, conflito entre funcionários. Às vezes conflito do funcionário com o chefe. A gente tem que estar atento, porque se aquilo aumenta, ele vai se afastar. Quando ele sair da empresa, ele vai judicializar a sua demissão. Então, tudo isso tende a reduzir, talvez não zerar, se a gente tem um cuidado desde a admissão ao longo do período de trabalho, tá? E até na hora de demitir, a gente tem que ter esse cuidado para ver como é que vai fazer para não judicializar. Tá? Isso é uma coisa importante. Mais especificamente sobre a ansiedade. A pessoa que eventualmente fica ansioso por algo, não quer dizer que essa pessoa tem que buscar algum tipo de... Isso é natural dos seres humanos. Mas quando isso começa a ficar mais frequente, aí sim, aí é preciso... Exatamente. Transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, que é um indivíduo muito preocupado, a gente pensa em 6 meses, né? Então a gente vê que aquele funcionário está sempre nervoso, tenso, né? Muito preocupado, muito detalhista, né? Pergunta demais, às vezes inseguro. Mais de 6 meses a gente já pode falar, fulano, eu acho que tu tem que ter que procurar um atendimento, né? RH, acho que é importante de fazer isso aí, porque daqui a pouco está se afastando, daqui a pouco está deprimido, daqui a pouco está bebendo para conseguir aliviar a ansiedade, usando droga, né? Nessa tentativa de automedicação. Isso é muito comum, a gente vê principalmente o homem. O homem acaba muitas vezes recorrendo ao uso de álcool e drogas para, digamos, ser um ansiolítico. Mas aí tu acaba criando um segundo problema, tá? Além de ansioso, tá também bebendo em excesso, usando algum tipo de droga. Então isso é preocupante. E é lembrar que os transtornos de ansiedade também geram um cansaço. Então aquele funcionário começa também a ter uma aparência de abatido, né? Às vezes começa a reduzir o rendimento, pode ser um cansaço secundário a transtorno mental. Ou está sempre procurando médicos clínicos de que está com algum sintoma físico que não acha, está com uma dor de cabeça que nunca passa, está toda hora no pronto atendimento, na UPA. Lembrar que a ansiedade crônica, ela baixa a imunidade, o indivíduo vai estar tendo toda hora algum tipo de infecçãozinha. Então, o indivíduo que vai muito também na emergência, ele também pode estar padecendo de estresse, ansiedade, depressão. Então, tem que estar atento, estar conversando com esse indivíduo. Dá mais trabalho. Tá? Todo mundo está tendo mais trabalho atualmente aí com É desconfiar, né, doutor? Não achar normal. Eu vou na UPA ou num posto de atendimento uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ou uma vez por mês, que seja. Bom, mas não é uma coisa normal. É bastante. Esse exemplo que tu fala do banheiro me parece uma coisa muito clara, porque daí salta aos olhos. Não, só um pouquinho. Toda hora Quando no a pessoa banheiro. tá de novo no banheiro, volta chorando, alguma coisa tem. Eu acho que daí os colegas até conseguem perceber. Me parece que esse é um exemplo gritante. Talvez a maior dificuldade seja aquela pessoa que tu não consiga perceber, que ela sofre ali, fica dentro dela, mas não externa tanto, ou não tem algumas ações que chamem tanto a atenção, né? Acima de 5 atendimentos ano já se recomenda pesquisar problemas de saúde mental. Tá? Um indivíduo que, enfim, for numa emergência 5 vezes no ano, as pesquisas, na verdade pesquisa nas diretrizes, né, já se recomenda se as pessoas possam ter algum problema. E chama a atenção ali o perfil também. O perfil de pessoas que mais se afastam são mulheres por volta de 41 anos. E lembrar também... Tem uma explicação? Tem algum tipo de explicação. Lembrar o seguinte, no ciclo de vida normal, a crise dos 40, ela de fato existe. Tá? A crise dos 40, em geral, os filhos já estão um pouquinho mais crescidos, já não são tão dependentes do casal como um todo. Tá? Então a gente tem um pico de separações ali por volta das crianças, tem em torno de 5 anos de idade. Tá? Muda bastante. Às vezes a criança nasce, o casal começa a se afastar de como casal, começa a viver só a vida das crianças, e aí nesse meio tempo, tá, não conseguem voltar, porque as crianças vão diminuindo as demandas, estão no colégio, começa a diminuir as demandas, o casal não volta, aí, enfim, a pessoa não se entende mais, aí traição, um monte de coisa
começa a aparecer. E isso acontece quando? Quando a gente está por volta dos 40. Tá? O pessoal tem filho de 30, 40, 35 anos, por volta dos 40 está tendo isso aí. Outra questão também é a crise da identificação profissional, que acontece aos 40 anos por volta disso aí. Então você, em geral, ali, começou a trabalhar com 20, por aí, tá? Ali por volta dos 40, poxa, você olha para frente assim, pô, tem mais 20 anos para trabalhar com essa coisa aqui. Eu não aguento mais trabalhar com essa coisa que eu me formei, né? Eu quero trocar de carreira. Então, a crise dos 40 também é uma crise profissional que o indivíduo olha para trás, olha, não foi legal minha carreira profissional até agora. Tem mais 20 anos para me aposentar, aí vem um monte de coisa na cabeça. Então, crise familiar, crise profissional, e então tudo isso se soma. Então, às vezes, não dá para só dizer que é o estilo do trabalho que causa todo esse estresse e depressão no indivíduo. Também tem as questões pessoais dele que afetam bastante por volta dessa idade. E a mulher hoje, enfim, tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar dos filhos, tem que dar atenção para o marido. É coisa pra caramba. E tem mais uma questão que a gente não vai poder falar agora, em função do tempo, mas claro. que entra na nossa lista. Nós temos uma lista de pautas, né, doutor Rafael e Ricardo, que é a questão da menopausa. Também. E saúde mental. Eu acho que a gente pode já entra nesse pacote aí, dependendo da idade, obviamente, né, do organismo de cada mulher, mas entra no pacote também. Entre 40 e 55 pode começar a aparecer o climatério, né? É isso aí. Valeu, doutor Moreno. Tá certo, então, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar mais de boa aí.